Ok, nosso tema desta manhã é protegendo a família, mas também podemos pensar a minha família no altar do Senhor. Outro dia eu estive na igreja Santa Helena e ouvi um estudo lá, eu achei muito interessante os pontos que ele nos colocou, e eu me baseei então nesse estudo para preparar para esta manhã que Deus colocou no meu coração. Nós temos hoje enfrentado, aqui no Brasil principalmente, que a gente está mais perto, muitos problemas na área familiar. Talvez há 2 anos atrás, o nosso país estava discutindo sobre casamento e se se o país iria aprovar o casamento homoafetivo e assim por diante. E graças a Deus nós temos outros problemas agora no país, né? E tirou essa ideia do coração de algumas pessoas que estavam tentando implantar isso no nosso país, embora já temos em nosso país permitida a união estável. Então não é casamento que foi liberado no país. Eles usam esse termo porque eles querem introduzir isso. Mas a questão é como proteger a nossa família de situações como nós vemos hoje acontecendo em nosso país e está tão próximo de nós. A Esther tem uma colega de faculdade e ela tem 2 meninas, 2 adolescentes, e ela disse: como eu vou explicar para minhas filhas quando elas veem na escola 2 meninas se beijando? Então, há um conflito muito grande, não só no meio cristão, mas também outras famílias têm visto isso e têm tido dificuldade de saber como levar a sua família a entender por que as pessoas estão se direcionando para outros caminhos. Então, nessa manhã, queremos pensar um pouquinho sobre esse tema. Nós vamos debruçar os nossos corações em Josué capítulo 24, e nós vamos ver alguns pontos. Nós não vamos ler ele todo, mas você pode ler em casa, você vai observar todo o capítulo, como Josué se colocou diante dessa situação que o povo de Israel estava se desviando de Deus, e como Josué, então, se posicionou para proteger a sua família e também o povo de Deus. Então, mas antes de entrarmos nesse texto, nós vamos pensar em algumas situações ainda. Então, a grande questão nossa hoje é como proteger os nossos filhos desses ataques que nós estamos vendo a cada dia. E se você observar, você vai ver ali na televisão propagandas, né, a todo momento, colocando essas situações para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. E como nós temos visto aqui, Deus tem nos abençoado muito em nossas famílias, como o irmão Leandro e a irmã Luciana, que vão comemorar aí 5 anos de bênçãos de 3 filhos amados que eles têm. Então, como proteger os nossos filhos de situações como nós temos visto no mundo? Então, o que nós vamos observar, o modelo de família, e nós temos um modelo de família, vamos dizer assim, desde o princípio, desde quando Deus planejou. Então nós temos dentro dessa ideia de família, aquilo que Deus planejou. Aqui nós temos um casal com um filho, né? Aqui nós temos com uma filha, e aqui nós temos com 2 filhos. E isso seria o que nós colocaríamos hoje como família, ok? É como a palavra de Deus coloca. Eu acho que vocês já perceberam que essa figurinha vem da onde? De qual aplicativo? WhatsApp. Então vocês vão ver que está embutida em todos os lugares a ideia de família distorcida. Está em todo lugar. E observe bem agora, se você for no seu WhatsApp, você vai poder escolher uma dessas figuras para mandar para alguém, como padrão de família. Então é interessante que nós vamos encontrar em todo lugar. Então observe bem, 2 mulheres pode ser uma família com uma criança, como também, né, com uma menina, assim como um casal de filhos. Nós vamos ter ali indicações de 2 homens e assim por diante, e eles estão dizendo que pode ser assim, mas pode ser assim também, ou assim também. Então isso está sendo colocado diante de nós, e como nós vamos enfrentar isso? Quais são os mecanismos que nós vamos ter para enfrentar um conceito distorcido daquilo que a palavra de Deus nos coloca? Isso daqui está no WhatsApp, também está no Facebook e assim por diante. Você pode agora mandar figurinhas relacionadas a que tipo de casal ou que tipo de família você pertence. É isso que o mundo tem colocado. Isso tem nos preocupado e nós precisamos
entender algumas ideologias que estão sendo introduzidas em nosso meio. E quando nós falamos de ideologia de gênero, então isso nos assusta mais ainda, porque eles estão querendo colocar mais um gênero, o terceiro gênero. Então nós temos o gênero masculino, gênero feminino, ou macho e fêmea, mas eles querem colocar um terceiro, e se colocar um terceiro, com certeza vai ter um quarto, vai ter um quinto, e assim vai. Mas a ideologia de gênero é algo que está sendo inserido em nosso meio, só que a gente pensava assim, bom, isso é culpa da Dilma. Talvez alguns pensavam antes, né? Mas a Dilma nem está mais no governo, por que nós vamos pensar, então, é culpa da Dilma? Pode ser que no governo dela, ela abriu mais oportunidades de ser inserido isso. É verdade. Pode ter acontecido isso, talvez até acreditamos nisso. Mas, na verdade, isso é uma ideologia mundial. Não está só aqui no nosso país. E, na verdade, essa ideologia vem do exterior, e lá eles não conseguiram aplicar como eles gostariam, então eles estão indo para países subdesenvolvidos, né, abaixo do desenvolvimento de primeiro mundo, então eles começam a tentar introduzir nos países subdesenvolvidos, como o nosso também está dentro dessa categoria. Então, só para a gente entender um pouquinho, a palavra gênero, como a conhecemos comumente, uma forma delicada de expressar o sexo biológico das pessoas. Não tem nada de errado em gênero, na palavra gênero. Ele especifica a sexo masculino e feminino. Então, isso é importante a gente saber. Entretanto, os ideólogos e os teóricos de gênero e as feministas, os movimentos feministas, utilizam a palavra gênero como um outro sentido. O sentido político, pois é por meio da ação política que essa verdadeira eficiência revolucionária, assim como funciona na mente dos esquerdistas. Isso aqui vocês pulam, tá bom? Porque nós não queremos falar aqui de partidos políticos. Mas eles não atuam apenas no meio do campo político, que é o legislativo, né? Outros meios de ação preferidos é a área, o quê? Educacional. A ideologia de gênero, por intermédio de seus agentes militantes, e inocentes úteis infiltrados, é inserido cuidadosamente nas grades curriculares, nos materiais didáticos, nos planos de ensino de várias instituições educacionais brasileiras. A ideologia de gênero está sustentada, embasada nas ideias marxistas. Karl Marx, especialmente, no século XIX, deixou inúmeros artigos e anotações como ele estudou a família, então ele deixou algumas ideias, e muitos têm adquirido essas ideias marxistas para mudar a sociedade. Então, quando nós olhamos a sociedade, nós precisamos lembrar que nós temos governo, nós temos família e nós temos religião. Então, são 3 pilares da sociedade, e todas elas estão sendo atacadas para que tudo isso seja inserido. Então, a sociedade deveria ser, os nossos políticos deveriam ir ao encontro das necessidades da sociedade. Mas, na verdade, hoje eles querem que a sociedade esteja debaixo do seu domínio. Assim como eles querem a religião saia do meio da família, para que eles possam colocar esses ideais marxistas. É interessante que nós estamos adotando um aplicativo para a nossa escola, que é do município, eles oferecem para escolas filantrópicas, e lá não tem mais a opção sexo masculino e feminino, no aplicativo deles. Está lá gênero. Por quê? Por que a mudança? Porque vão introduzir o terceiro gênero. Então, se a criança vier na nossa escola e dizer assim, eu não sou menino, mas também não sou menina, você tem que ter uma opção lá no aplicativo para selecionar a opção sexual dele. É isso que eles estão fazendo, mas esses ideais estão vindo de pessoas que estudaram para destruir a família, né? E nós temos aí muitas pessoas estudando Karl Marx, e isso nós vamos encontrar no ensino médio, já está se encontrando, né, no final do ensino médio, ali do 1º ao 3º ano, muitos ideais marxistas. Na faculdade nós vamos encontrar isso também. Eu lembro que tinha um professor de sociologia, excelente professor, muito simpático,
Gostei muito da forma didática que ele nos dava o ensino. E ele apresentou essas ideias de Karl Marx, Maquiavel e assim por diante. E ele disse, isso serviria para o seu projeto, não serviria? E aí, o que eu vou falar para ele? Ele sabe que o projeto aqui é cristão. Eu disse para ele, na verdade, professor, não serve. Na verdade, isso vai contra o que nós ensinamos lá. Aí ele falou, é verdade, né? Vocês são evangélicos. Eu falei, sim, nós somos. Então, é introduzido nas faculdades, qualquer área que você for estudar, fazer faculdade, nós vamos encontrar ideias marxistas lá, Maquiavel e assim por diante, e outros pensadores que adotam essa ideia. Então, é importante a gente saber que o gênero, né, vem sido estudado. E olha que interessante, o que Karl Marx, eu peguei uma frase dele, e Karl Marx coloca nos seus ideais para destruir a família e religião. Então, para que a sociedade mude, tem que destruir a ideia de família e a ideia de religião. Então, diz assim, no Manifesto Comunista, que é um livro que ele fez, a abolição da família. A família burguesa desvanece-se naturalmente com o desvanecer de seu complemento. E uma e outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. Então, ele quer destruir família, quer destruir a ideia capitalista e religiosa. Tirando isso da sociedade, ele conseguiria introduzir essas ideias. Então, Karl Marx tem por objetivo, as ideias dele, destruir a família. Nós temos hoje na Escola Filadélfia o Dia da Família. Mas se nós colocássemos o Dia dos Pais, nós teríamos problema. Se nós colocássemos o Dia das Mães, teríamos problemas. Por quê? A sociedade está nos impondo que isso é algo que vai ferir os sentimentos da criança, e isso não pode acontecer na escola, porque ela pode ter 2 pais, como ter 2 mães, e assim por diante. Então, irmãos, cada vez mais nós vamos ficar acuados com tantos ideais que o mundo está nos apresentando. E nós precisamos estar preparados para isso, para enfrentar esses tipos de ataques que estão vindo cada dia mais pesado. Todos as grandes empresas que nós vemos propaganda na televisão está expressando essa ideologia nas suas propagandas. E nós precisamos tomar uma posição diante disso. É interessante, peguei mais uma frase de Karl Marx, ele diz o seguinte: não temos compaixão e não lhe pedimos compaixão alguma. Quando chegar a nossa vez, não inventaremos pretextos para o terror. Então, a proposta dele era destruir a comunidade, a sociedade toda, independente se seria de uma forma de paz ou uma forma de terror. E ele falou ali que quando chegasse a vez deles, dos ideais deles, eles não colocariam desculpas para o terror que iria acontecer. Então, isso está sendo introduzido no mundo todo, e nos países subdesenvolvidos, isso está sendo muito mais atacado. E nós somos um deles que estamos sendo atacados. Existem outros pensadores que abraçaram a causa de Karl Marx, posterior a ele, e que têm tentado introduzir esses ideais, e às vezes a gente não percebe, né? Mas esse homem aqui, o Che Guevara, ele é um revolucionário, e tem muita gente que usava, pelo menos na minha época de adolescente, usava a camiseta do Che Guevara, e hoje tem alguns que usam também, e acha que Che Guevara foi um homem que ajudou muito o seu país, mas na verdade ele trouxe ideais marxistas. E olha só o que ele diz sobre 2 áreas especificamente. Minha senhora, eu não sou religioso. Na verdade, eu atiraria até mesmo em Jesus Cristo. Sabe o que ele quis dizer? Se Jesus estivesse aqui hoje, eu colocaria ele no paredão e matava ele. É isso que o Che Guevara pensava sobre religião, sobre Jesus. Então, nós, muitas vezes, temos alguns personagens aí que estão aparecendo, né, diante dos nossos olhos, nós achamos que isso é algo muito bom. Então, ele diz uma outra frase, eu odeio maricas, ou homossexuais, poderia dizer também. Acho que os odeio mais do que odeio negros e índios. Então, são pessoas que nós olhamos na mídia e eles colocam como um super-herói, alguém que nós devemos nos espelhar.
mas ele trouxe ideias marxistas e matou muita gente. Então, irmãos, isso está em nosso meio e nós precisamos nos preparar para poder enfrentar cada dia essas situações que estão surgindo, e nós estamos preparando os nossos filhos para um futuro diferente do nosso, um futuro que com certeza será muito pior do que o que nós estamos vendo hoje. E nós oramos para que nós tenhamos um país de paz, mas nós sabemos pela palavra de Deus que a sociedade vai se degradar cada vez mais, que haverá guerras e assim por diante. E é o que nós estamos vendo hoje e temos que estar preparados. Então, a grande questão é proteger a nossa família. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus para buscarmos nela direção para poder direcionar a nossa família dentro dos propósitos de Deus e proteger eles dessas situações. Então, nós vamos olhar um pouquinho alguns textos da palavra de Deus, mas quando nós olhamos para a vida de Josué, nós podemos aprender como podemos proteger a nossa vida, a nossa família e mesmo o povo de Deus. Porque quando nós protegemos a nossa família, nós temos condições de proteger todo o povo de Deus desses ataques. Por isso a família tem sido atacada para ser destruída, porque a família unida, ela vai proteger a si e também o meio em qual ela convive. Então, Josué vai nos trazer algumas ideias muito importantes para proteger as nossas famílias. E nós vamos ver algumas características daquela pessoa que protege a sua família dentro dos propósitos de Deus. Isso vai ser fundamental para que a gente possa aprender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em primeiro lugar, alguém que protege a sua família, ele é um líder espiritual em sua casa. E nós podemos ver isso na vida de José. No livro de Deuteronômios, nós vamos encontrar algumas indicações de um líder espiritual, alguém que estava disposto a cumprir a vontade de Deus na sua vida. E se nós queremos proteger a nossa família, nós precisamos levar isso com muita importância. Nós precisamos ser líderes espirituais. E aqui nós vamos encontrar uma indicação muito maior para o homem. O homem é o responsável por essa proteção da sua família, para que essas ideologias não entrem em nossas famílias. E nós vamos ver muita indicação, apesar que a mulher tem um papel fundamental nisso, ela é a ajudadora do homem, ela vai compartilhar desse aprendizado junto com o homem, mas nós vamos encontrar que o homem tem grande responsabilidade diante da proteção da família. Então, e chamou Moisés a Josué e disse, aos olhos de todo Israel, todo o povo de Deus estava vendo isso: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a seus pais lhe dar, e tu farás herdá-la. Então, quando nós olhamos Moisés, já com mais de 100 anos, e ele estava já numa idade avançada, ele chamou alguém do povo que lutava junto com o povo, alguém que estava com a espada na mão para defender o povo. Então, Moisés chama Josué e coloca sob a sua responsabilidade liderar o povo de Deus. Deus tinha falado para Moisés que ele não ia herdar a terra, que ele ia vir apenas das campinas, mas então Deus falou para ele chamar Josué e colocar Josué à frente, que Josué iria levar este povo aquilo que Deus tinha prometido. O que nós podemos ver aqui, um líder espiritual é uma característica daquele que protege a sua família. Nós homens, nós pais, temos grande responsabilidade. E a grande questão é, como está a nossa vida espiritual? Quanto nós temos investido na nossa vida espiritual? E nós precisamos lembrar que nós somos a base da família, para que Deus, através de nós, nos leve a família toda à proteção do Senhor. Então, Josué tinha essa característica de ser um homem, um líder espiritual também, um líder que ia proteger. Nós encontramos no livro de Coríntios uma hierarquia que Deus estabeleceu, e Josué, ele fazia parte dessa hierarquia. Nós lemos lá em Coríntios, capítulo 11, a palavra de Deus diz assim: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aqui nós encontramos
aquilo que Josué estava aplicando lá. Então, Josué estava liderando o povo, mas não sozinho, não por suas próprias forças, não por seus próprios conhecimentos de batalhas, mas Deus estava acima de Josué. E ele lutava por Deus. Isso está na palavra de Deus, que o homem deve estar acima do homem, do líder do lar, deve estar Cristo. E nós, homens, precisamos lembrar todo dia que nós precisamos ter Cristo presente em cada momento da nossa vida. E em segundo momento, a importância da mulher na vida familiar. O homem é o cabeça da mulher, então a mulher vai estar ao lado do seu marido e vai estar apoiando ele para que ele possa ser esse líder espiritual também. Vai orar por ele, vai orar pelos seus filhos, vai se dedicar à família para que o homem possa cumprir o seu papel. Então, cada um tem esse papel. Cristo tem um papel fundamental em nossas vidas. O marido tem um papel fundamental na família. A esposa tem um papel fundamental. Mas Deus está acima de tudo. Então, Josué estava colocando isso diante do povo. O que Deus estava propondo. Então, nós encontramos no livro de Números 14, 7 e 8, um homem que confiava no Senhor. É uma característica daquele que quer proteger a sua família. De confiança no Senhor. Então diz a palavra de Deus sobre Josué, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Quando Deus mostrou a terra prometida, eles teriam que passar por outros povos para chegar lá. Mas quando eles foram espiar, aqueles povos eram povos fortes. E eles começaram a ficar com medo. Mas Josué e Calebe não. Se Deus se agradar de nós, então nós vamos herdar essa terra que mana leite e mel. As bênçãos de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa vida, vêm quando nós obedecemos a Deus. E nós precisamos ter isso em nossos corações a cada dia. Investirmos no nosso relacionamento com Deus, porque é isso que vai nos fazer proteger os nossos filhos, a nossa família, o povo de Deus, de tantos ataques que o mundo tem nos colocado. Então Josué tinha essa característica de ser um homem que confiava no Senhor. Então no livro de Josué, capítulo 24, nós encontramos Josué se posicionando diante de uma situação difícil. Diante de uma situação onde o povo estava inseguro. E é uma característica daquele que está sobre a direção de Deus. Josué levou o povo a lembrar das bênçãos do Senhor. E olha que interessante. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. E chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Alguém sabe quantas mil pessoas havia ali naquele momento? Irmão Mauri, sabe? Mais ou menos? Irmão Peter? Não era 1000 não, era milhões. 2 milhões de judeus. E Josué estava liderando esse povo com a presença de Deus na sua vida. Não era um pequeno desafio. Ali havia crianças, ali havia adolescentes, ali havia jovens, ali havia adultos, ali havia idosos. E Josué chama aqueles líderes do povo de Deus para se voltar para Deus. E nós precisamos tomar essa mesma iniciativa. Trazer as pessoas da nossa igreja para ter esse comprometimento com Deus. E é interessante que ele reuniu todas as tribos que estavam ali, aqueles que eram anciões, e aqui nós vamos encontrar a importância dos anciões naquela época, e não é diferente nos dias de hoje. São pessoas que têm maturidade espiritual, são pessoas que têm maturidade de vida mesmo,
E são pessoas que nos trará muitas orientações para andarmos nos caminhos de Deus. Então Josué pensava assim também. Eles trouxe os cabeças dessas tribos e trouxe os juízes que julgavam as situações lá. Trouxe também os oficiais. Mas o mais interessante não é quem ele trouxe desses daqui. Era diante de quem eles estavam presente. Trouxeram presente e apresentaram-se diante de quem? De Deus. Aqui está a chave para que nós possamos proteger a nossa família, o povo de Deus. É se apresentar diante de Deus e viver sobre o seu domínio, sobre o seu controle. Então Ele nos dará direção. E Josué então lembra ao povo o que Deus tinha feito, passar em seco no rio. Falou também ali nos primeiros versículos a vitória sobre Jericó. E estava lembrando o povo das bênçãos de Deus. É interessante que agora passou um pouco essa emoção das minhas filhas. Mas eu tinha muitas histórias da minha infância de ter morado em Rondônia, com muitos animais. E elas, antes de dormir, gostavam muito de ouvir essas historinhas, né, que eu contava para elas. Agora já acabou as histórias, não tem mais para contar. Né? Mas o fato é que nós podemos contar, lembrar a nossa família de o quanto Deus tem nos abençoado. Você tem feito isso no lar? Você tem sentado com a família e dizer assim, olha, vamos lembrar alguns momentos que Deus nos abençoou, que Deus nos deu vitória. Eu lembro uma vez, quando nós saímos de Fazenda Rio Grande, eu tinha 17 anos, fomos morar aqui em Curitiba, ali perto da igreja, e meus pais foram morar numa chácara ali, meu pai trabalhava de caseiro, e um dia eu fui visitar minha mãe lá, e ela começou a contar as lutas, as dificuldades, e ali nós começamos a chorar, porque... Né, eu costumo brincar, nós não éramos pobres, nós éramos miseráveis, né, então havia muitas dificuldades na família, muitos problemas para a gente resolver, e minha mãe estava contando de momentos que eu mesmo não lembrava, mas daí eu deixei ela contar, né, e ela chorou muito, e depois eu pude falar para ela, mas mãe, vamos ver o outro lado então. Onde nós estamos hoje? O que Deus tem feito em nossas vidas? Nossa família está dentro dos propósitos de Deus. Estamos encaminhando para isso. E começamos a lembrar, e no final da conversa nós podemos não mais chorar, mas estar rindo, sorrindo de alegria, porque nós podemos enxergar as bênçãos de Deus. E aquilo me marcou muito. Isso já faz 17 anos mais ou menos que aconteceu. Então a gente pode contar, lembrar a nossa família, se reunir diante do povo de Deus para contar as bênçãos de Deus. Isso nos fará estar protegendo a nossa família. E muitas vezes nós vamos ter dificuldades de fazer isso, mas é algo fundamental. Então, levar diante de Deus aquilo que Deus... levar o povo a se apresentar diante de Deus para lembrar das bênçãos de Deus. Isso é uma característica daquele servo de Deus, que ama a Deus e que ama a sua família e quer proteger a sua família. Quando nós continuamos lendo esse capítulo, nós vamos encontrar outros pontos muito importantes. Muito importante, levar a família a temer ao Senhor. Isso é um ponto fundamental de proteção. Então, quando Josué começa a falar com o povo, ele começa a chamar a atenção daquilo que o povo estava fazendo de errado, e agora ele fala, temei ao Senhor. Cristo precisa ser Senhor de nossas vidas. Então, nós vamos ter a temer ao Senhor Jesus e servir-o com sinceridade e verdade, deitar fora os seus deuses e assim por diante. Então, o primeiro ponto que nós precisamos lembrar é que nós precisamos ensinar a nossa família, o povo de Deus, a temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Quem pode nos ajudar? Bem alta. Quando eu falei bem alta, a pessoa que falou baixinho não quer nem falar mais. O que é temer ao Senhor? Ter medo? É bem próximo, é temer e ter medo, né? Então, é importante a gente saber que nós precisamos levar a nossa família a temer ao Senhor. Então, o temor a Deus é um sentimento de respeito e reverência a Deus. Será que nós respeitamos a Deus? Quais são os sinais na nossa vida que nós respeitamos a Deus? Porque o líder espiritual, o líder da família, deve ter como característica no seu coração ter respeito a Deus. Quando alguém faz piadinha das coisas de Deus, como é que nós reagimos?
Damos risada junto? Fazemos piada melhores ainda sobre essa área? Eu lembro que nós estivemos lá em Minas e nós saímos do centro de reunião ali para a casa onde nós estávamos, levava de 5 a 7 minutos, e muitos contavam piada ali dentro, mas piadas saudáveis para a gente descontrair, né? E um pastor de uma igreja que estava lá junto, ele soltou uma piada daquelas mais sujas possíveis. E aí? Então a gente precisa lembrar que quando nós respeitamos a Deus, nós não brincamos com as coisas de Deus. Nós não fazemos piada das coisas de Deus. Isso é uma característica daquele que realmente ama o Senhor e quer proteger a sua família. Reverência a Deus. Quando nós olhamos o povo de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo, muitos deles prostravam o seu rosto em chão para falar com o Senhor. E hoje, como nós reverenciamos a Deus? Muitos querem estender a mão para o céu, olhar para o céu e rogar as bênçãos de Deus, quando nós deveríamos estar com o rosto em chão e reverenciar a santidade de Deus e o poder de Deus. Isso é importante para que nós protegemos a nossa família, reverenciar a Deus. Os nossos filhos precisam saber que nós respeitamos a Deus, que nós reverenciamos a Deus e consideramos todos a santidade de Deus e o seu poder. Quando nós lemos no Salmo capítulo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos nossos filhos, a nossa família sábios, precisamos ensiná-los a temer ao Senhor. Reverenciar ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Quando nós tememos a Deus, nós louvamos a Deus e esse louvor permanece para sempre. Outra área importante nesse texto do capítulo 14, versículo 14, e servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Quando nós estamos servindo ao Senhor, não devemos servir com hipocrisia. Precisamos ser sinceros em nossa vida cristã. Não devemos nos enganar a nós mesmos, mas sim ser sinceros e verdadeiros. É interessante quando a gente vê alguns pais inseguros na escola. Eu vi uma avó semana passada trazendo, foi a segunda, terceira vez que ela trouxe a menina. Aí ela trouxe a menina, deixou ali, a menina é insegura, e a avó mais ainda. Aí a avó falou, fica aí que eu já volto. Então a gente vê que algumas pessoas não são sinceras. E quando nós falamos de relacionamento com Deus, não pode ser dessa forma. Nós temos que ser sinceros na nossa maneira de viver. Nós temos que usar a verdade, não mentir para os nossos filhos. Porque nós queremos proteger eles. Isso tudo deve estar na minha vida, deve estar em nossas vidas, para que nossos filhos possam olhar para nós e ver que nós tememos ao Senhor, que nós somos sinceros em nossa vida cristã, que nós não brincamos com as coisas de Deus. Faz parte da vida cristã e daquele que ama a Deus e teme a Deus. Servir a Deus é dedicar sua vida a Ele, procurando agradar e obedecendo os seus mandamentos. Quem ama a Deus, serve a Deus. Interessante, todo o crente verdadeiro serve a Deus. Quanto mais dificuldades nós tivermos em servir a Deus, mais risco estamos trazendo para a nossa família e para o povo de Deus. Então, aquele que ama a Deus, serve a Deus. Aquele que é um crente verdadeiro, vai servir a Deus, vai se dedicar a Ele, vai viver para Ele. E precisamos cada dia aprender a servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Outra área importante de levar a família ao Senhor é deitar fora os deuses aos quais vossos pais, além do rio e no Egito, e serviam ao Senhor. Aquela ideia, eu preciso deixar o pecado, mas a ideia de trazer o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo. Se eu apenas tirar o pecado da minha vida, ali tem um vácuo, e não mais tarde voltará tudo de novo, porque eu apenas quis tirar o pecado de perto de mim, quando eu deveria tirar o pecado e colocar Deus na minha vida mais presente. Então aqui nós encontramos Josué levando o povo a refletir sobre a sua vida cristã. E ele diz deitar fora os deuses. Quantos deuses eles tinham naquela época?
Quantos deuses nós temos nos dias de hoje em nossa vida? É interessante quando ele fala deitar fora os seus deuses. Deuses é qualquer ser que está acima de todas as coisas. Ou poderíamos dizer, acima de Deus. Tem algo na nossa vida que nós colocamos como prioridade acima de Deus? Então esse é o nosso Deus. Aquilo que nós colocamos acima de Deus se torna o nosso Deus. E nós vamos ver que Josué estava levando o povo a refletir sobre deixar esses deuses, tirar fora. Então, aqui tem alguns deuses. Aqui tem alguns só, tem muito mais. Mas quantas pessoas hoje vivem no livro da sua vida? Você pode entrar em Facebook de algumas pessoas, você vai ver toda a vida dela. Tudo que ela faz, aonde ela frequenta, que tipo de conceitos ela tem, porque postam tudo lá. E quantas pessoas estão presas aqui, e não conseguem mais sair? Já há lugares para pessoas viciadas em rede social. Para serem internadas, para se libertar das redes sociais. São deuses que nós temos em nossas vidas. E que toma o trono de Deus, do Deus verdadeiro. Então, pessoas no WhatsApp, que vivem no WhatsApp, não é difícil a gente encontrar na internet vídeos de pessoas se acidentando, pessoas caindo em buracos, sendo atropeladas porque estava no aplicativo. São deuses que tomam os nossos corações. E nós, pais, devemos proteger nossa família, nossos filhos disso. A pergunta é, e se eu estou preso nisso, como é que eu vou proteger a minha família? Então tem que deitar fora, tem que tirar do meio e colocar Deus mais presente. E aí nós vamos conseguir proteger os nossos filhos. Nós temos outras áreas, o profissionalismo. Quantos pais têm deixado a família para alcançar seus próprios ideais e abandonam a educação dos filhos para poder tratar a vida espiritual? Quantos pais estão endividados com cartões de crédito? Os cartões de crédito são deuses que nós trazemos para nossas vidas. Quando a gente vê uma criança, como nós vimos recentemente, a criança dizer para a professora, professora, eu estou preocupada porque meus pais não têm dinheiro para pagar a escola. Nós estamos tendo falta de comida em casa. Você pode imaginar isso? Às vezes, pode acontecer disso ser causado porque se endividaram. E os cartões de crédito são os deuses dessas pessoas. Quando nós vivemos para pagar as nossas contas, e isso ocupa todo o nosso tempo da nossa cabeça, já colocamos isso como um Deus na nossa vida. E nós lutamos a vida inteira para pagar as dívidas e não vamos conseguir. Se Deus estiver em primeiro lugar, nós vamos colocar essa área em ordem também. Esse Deus tem que sair do meio do povo de Deus, no meio da nossa família. E é o que Josué estava levando o povo a refletir. Então nós precisamos lembrar que esses deuses precisam sair, assim como também o amor ao dinheiro. O Deus mamão deve sair do nosso meio, porque isso não procede daquele que é um homem que serve a Deus. E nós vemos a decisão de Josué, a posição dele, diante de todas essas circunstâncias, que o povo estava tendo ídolos nas suas vidas, quando deveria estar olhando para Deus. E Josué se posiciona. E nós não podemos sair nesta manhã aqui sem se posicionar, sem tirar os deuses do nosso coração, do meio do nosso povo, do meio da nossa família. É interessante que a rede social hoje tem levado nossos filhos, desde a pré-adolescência ou da fase da segunda infância, para os vícios na rede social, na internet, nos jogos, e nós não se importamos muitas vezes. São deuses que nós permitimos introduzir dentro do nosso lar, e com certeza vai tirar o trono de Deus da vida dos nossos filhos. E nós precisamos colocar diante de Deus a nossa decisão de servir. Nós já fizemos isso? Colocamos diante de Deus a nossa intenção. Daqui para frente eu quero servir a Deus em todas as áreas. Eu quero levar os meus filhos a servir ao Senhor. Então deve tirar os deuses do nosso meio. Nós temos muito em nossas vidas. Nunca aconteça que deixemos de servir ao Senhor para servirmos a outros deuses. Então o povo estava dizendo isso. Que isso nunca aconteça em nosso meio. E antes nós vamos tirar fora os deuses. Para quê? Para não servir outros deuses, mas nós vamos servir ao Senhor. Não adianta dizer assim, agora eu vou tirar isso, vou tirar aquilo,
e a nossa vida espiritual continuar a mesma. Nós temos que investir mais na nossa vida espiritual para preencher aquele espaço que era do pecado, que era dos deuses. Assim nós vamos conseguir vencer e levar a nossa família dentro dos propósitos de Deus. Se alguém me serve, diz a palavra de Deus, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A promessa de Deus para aqueles que amam a Deus, que protege a sua família, que leva a sua família a estar mais próximo de Deus cada dia. Ele vai servir a Deus e Deus, o próprio Pai Celestial, nos honrará quando nós cumprirmos aquilo que Deus planejou para nossas vidas, para nossa família. E é isso que nós precisamos aprender. Que nunca aconteça nas nossas vidas de deixar de servir ao Senhor, mas que nós possamos, antes servir ao Senhor, assim como os pais, como Ele está levando o povo a pensar. Então, proteger a família das ciladas do inimigo. Quantos estão indo para as drogas? A maioria deles estão desestruturados, sem pai ou sem mãe, morando com um tio, com tia, com avó, com avô, porque a família está destruída. E muitos vão se inclinar a isso daqui, porque a proteção de Deus não estava presente aqui. Não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é zeloso. Deus é santo e Deus é zeloso. Nossos filhos sabem que Deus é santo, que não tem como a gente mudar o que Deus é, e que não adianta a minha filha contar uma mentirinha. Mentira é pecado, fere a santidade de Deus. E nós temos um Deus zeloso, Deus cuida, e nós devemos levar os nossos filhos nessa proteção, na santidade e no Deus zeloso. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor. Quando nós permitirmos os nossos filhos diante, aqui está da TV, né? Mas a TV já está ultrapassada, nós estamos na era digital. Então nós temos computadores, internet, então a pornografia facilmente acessada em qualquer celular, em qualquer computador. E o que nossos filhos acessam no celular? Eles têm maturidade para ter um celular e acessar ele quando e como quiser? Então nós precisamos reavaliar os deuses que nós permitimos entrar em nosso lar, para que eles não sejam o Deus dos nossos filhos. Nós precisamos se posicionar. Mas para isso, nós precisamos viver aquilo que Josué estava vivendo. Um relacionamento intenso com o Senhor. Nós precisamos aprender com isso. Sois testemunhas contra vós mesmo, de que escolhestes ao Senhor para servir. Não é só escolher, mas também para servir. E disseram, somos testemunhas. Quantos de nós vamos sair daqui hoje comprometidos? Tem algo em nossa vida que nós vamos tirar assim que nós sairmos daqui? Vamos chegar lá em casa e vamos começar a tirar os deuses que nós permitimos? Isso é proteção daquilo que nós vimos lá no começo. Às vezes a gente pensa que é a sociedade que é o problema. O problema dos nossos filhos não amarem a Deus no futuro é porque muitas vezes nós não vivemos aquilo que nós gostaríamos que eles vivessem. O perigo está lá fora, mas também está dentro dos nossos lares. E nós precisamos se posicionar diante daquilo que Deus prometeu. Então, uma aliança diante de Deus que Josué fez, levou o povo a fazer. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Então, era uma decisão e foi documentado isso para que o povo soubesse que eles escolheram o senhorio de Deus e servir a Deus. Nós precisamos levar a nossa família, sentar com eles e dizer, nós vamos servir ao Senhor e nós vamos tirar todos os deuses que nós temos aqui dentro da nossa casa. Nós vamos dedicar tempo aos nossos filhos. Nós vamos levar eles ao conhecimento de Deus e que cada dia eles estejam mais perto de Deus, assim como nós vamos estar. É isso que Deus espera de nós. Então nós precisamos proteger a nossa família, cercar eles de oração. Nós oramos pelos nossos filhos? Sim, oramos. E pelo marido? E pela esposa? Nós temos que cercar a nossa família de oração. É fácil orar pelos filhos. É fácil orar pelo pai e pela mãe. Mas vamos lembrar, o marido precisa ser cercado de oração.
Aquele homem que quer servir a Deus, que quer ser um líder espiritual, precisa de oração. Ele precisa de ter forças em orações. A esposa que está cuidando do lar, cuidando dos filhos com tanta dedicação, com tanto esforço, precisa das nossas orações. Isso é proteger a família. Como a Bíblia diz, orai sem cessar, é também lembrar da família em todos os aspectos. Precisamos tirar isso. Algo que não pode sair do nosso meio, que não saiu no meio do meio do povo de Israel naquela época, era a palavra de Deus. Isso não pode sair do nosso meio. E nós precisamos lembrar, lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E luz para o meu caminho, diz a palavra de Deus. Se nós mantivermos a palavra de Deus em nossos lares, apresentada aos nossos filhos, a família toda, nós vamos ter condições de tomar as mesmas decisões que Josué tomou. E Deus tem preparado isso para nós, fazendo a diferença, viver uma vida que faça a diferença. Quando nós olhamos aqui, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito em Israel. Todo o povo daquela geração serviram ao Senhor pelo testemunho de Josué e dos anciões e daqueles que estavam sob a liderança do povo. Enquanto aqueles líderes estavam servindo ao Senhor e demonstrando com a sua vida, todo o povo andou atrás do senhorio de Deus, ou diante do senhorio de Deus. Queremos proteger a nossa família? Sim, nós queremos. Mas o Senhor tem que fazer parte da nossa vida, o tempo todo. Isso é o que Josué nos apresenta como proteger a família. Então nós podemos, é algo que nós podemos alcançar. E que nós possamos deixar em nossos corações, como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se nós queremos proteger a nossa família, a palavra de Deus precisa estar enraizada em nossos corações. Que Deus nos abençoe para que nós possamos colocar em prática aquilo que a tua palavra nos ensinou nesta manhã. Amém?